Fala, galera, Trans, Peter aqui. Andressa aqui. E tem o Bruce também. Mas é o seguinte, Andressa, eu queria dizer... Não, hoje a gente vai ver casas em lugares impossíveis, Andressa. Qual foi a casa mais estranha que você já teve, vai? Lá em Milão... Não, que eu já tive? É. Não, eu não tive casa estranha. Pô, a gente já teve algumas casas assim. Tipo... Casa estranha? É, teve. Pra mim, a casa no Mosela era meio estranha, aquela casa. Com aqueles vizinhos loucos que a gente tinha, não, Andressa? Sim. Você, Bruce... Esqueci, o Bruce tá aí, Andressa, agora que eu lembrei. Bruce, você já teve alguma casa estranha? Lugar impossível? Não, cara, eu só morei em apartamento e casas normais. Eu sou muito normal, cara. Bruce, você é qualquer coisa, menos normal, cara. Só você Que olhar isso, pra você mesmo. Ok, vamos lá. Dito isso, vamos dar um play aqui nesse vídeo. Hoje, você vai conhecer casas construídas em lugares onde um simples passo em falso pode ser... Hoje, você vai conhecer casas... O cara mora aqui? Não pode ser. Você sabe que é impossível morar aí. Não dá, isso é IA, cara. Não dá. Como é que o cara mora aqui, Bruce? Como que vai comprar um mercado, né, cara? Padaria. Não, chega pro drone. Não vai ter drone. Não, porque a minha pergunta é, Andressa, já pensou o cara acorda bêbado aí, abre a porta, olha, Já era. dá uma olhada no... Dá uma andadinha ali fora. No topo de montanhas congeladas, penduradas em penhascos, escondidas dentro de cavernas e até no meio de rios em movimento. São lugares que parecem impossíveis de habitar, mas alguém decidiu viver ali. E não é exagero. Para chegar em algumas delas é preciso escalar paredes verticais. Eu já tenho Andressa, medo até de olhar. olha, eu quero que você olhe pra isso. Ó. Ela não consegue olhar, ela realmente já tem vertigem. Olha. Eu não gosto também não, cara. Passo mal, né? Olha, tô com medo de olhar. eu começo a pensar, eu passo um pouquinho mal também, porque aqui a gente olha, tá de boa, mas o cara que tá Não, andando imagina, aqui, você- e sabe que tem um precipício ali do lado, Andressa? Não, outro dia eu tava viajando com a Erika lá no Canadá. A gente tinha que ir pra uma cachoeira. Eu grudei assim porque eu congelei. Ela A água começou tava a rir. fria? Não, eu grudei porque pra ir pra cachoeira tinha um lugarzinho assim. Eu grudei Uma e trilha. fiquei ali. Ela ria. Ela me puxou pela calça. Vem! Vamos ver. Atravessar trilhas que desaparecem no inverno, ou depender de um único caminho de acesso. E conforme o vídeo Caraca, olha isso. avança, os cenários ficam cada vez mais extremos. No final, você vai entender por que algumas dessas casas não são apenas isoladas. São verdadeiros testes de sobrevivência. Número 1. Bivaco Gervasuti. Alpes italianos. Nossa, cara. Eu quero que vocês falem, Peter e Andressa, depois de ver cada casa, se vocês morariam nela ou não. Pra dar uma Bom, graça. essa aqui eu não moraria. Não moro. Parece a cabine de um avião quebrado, pô. Que caiu o avião, parece que o avião despedaçou e ficou estoco aí dele lá. Branco, Tá aí. onde as fronteiras entre... Eu acho Olha difícil morar em lugar assim frio, sabe? Eu pensaria 2 vezes. Ainda mais aí nesse pico aí, não dá. Cara, eu tenho pra mim que quando você tem somente uma pequena barreira impondo você de morrer, você tá num lugar ruim, ok? Pra mim tem que ter muito obstáculo que não permita que você morra, sabe? Dá uma olhada nessa casa aí. Ela tem uma parte, ó. A parte do canto esquerdo fica suspensa. Imagina se tá eu e o Renan nessa casa aí, a gente vai os dois pra aquele canto ali. Será que é bom? É a montanha inteira derruba, né, cara? Itália e França desaparecem sob campos de gelo e cristas afiadas. Uma pequena cápsula prateada rompe a paisagem branca e vertical como um objeto improvável. Preso à rocha a mais de 2.000 metros de altitude, esse refúgio foi projetado para alpinistas que atravessam geleiras instáveis e encaram paredes onde o vento nunca para. A aproximação é lenta e técnica, feita com grampos cravados no gelo e cordas tensionadas sobre fendas profundas. Lá de cima, o vale se transforma em um Gente, dá pra... Se tiver uma avalanche aqui, leva. vazio silencioso, coberto por nuvens em movimento constante. Quando o sol desaparece atrás dos picos, a temperatura cai de forma abrupta e o metal da estrutura começa a estalar com o frio. Não existe água corrente, não existe saída rápida, e qualquer mudança no clima redefine completamente a sensação de segurança. A pergunta é, Andressa, quem colocou esse negócio aí em cima? Tem algum louco. Os caras devem ter subido isso aí com helicóptero, né? E o cara falou, eu quero botar ali. Será? Não, o cara botou aqui nas costas e subiu, Andressa. Não sei. Dormir ali é aceitar que o abrigo é apenas uma pausa frágil em um ambiente que nunca foi feito para a permanência humana. Número 2. Abuna Yemata Tô tentando ver, tem alguma casa aqui que eu tenho que ver? Cadê? Tem uma portinha aqui? É, exatamente aí, Andressa. Onde você É, tá tipo, vendo? Gente. Nas paisagens secas do Tigray, no norte da Etiópia, torres de arenito surgem do chão como colunas naturais que guardam séculos de história religiosa. No topo de uma dessas formações está uma igreja que só pode ser alcançada. Dá um certo nervoso. Eu vou falar assim, Andressa, você não tem saco. Se tivesse, estaria encolhendo agora, ok? Eu já sinto mesmo não tendo. Faz isso não, fala. Você me complica. Ô, Fala uma coisa dessa. Porra. Tendo. Relacionamento moderno, pô. Descalço, com o corpo colado à rocha e o abismo aberto logo abaixo. O caminho passa por saliências estreitas, onde não há espaço para erro, enquanto Onde não há espaço pra ele. Cara, se tem um local onde o cara fala assim, você precisa botar o pé aqui, agora bota o pé aqui, pra mim já não é um local tão gostoso de caminhar. o vento quente sobe do vale e desequilibra cada movimento. A altitude revela um horizonte amplo, marcado por montanhas isoladas Cara, pro cara entrar num brioco, na pedra dele. Pô, olha isso. e planícies áridas que se estendem até desaparecer na poeira do deserto. Dentro da pequena câmara escavada na pedra, pinturas com Caraca, achei que era o Pediri fugindo no White Party, olha isso. mais de 1000 anos permanecem intactas, protegidas pelo isolamento quase absoluto. Não há corrimãos, não há cordas fixas, não há retorno fácil. A descida exige a mesma precisão da subida, transformando a visita em um exercício de concentração contínua entre... Olha, Andressa, olha aqui de novo. Olha isso aqui. A descida exige a mesma precisão da subida, Calma. transformando a visita em Olha isso. um exercício de concentração Andressa. contínua entre fé, vertigem e resistência física. Número 3. Sky Lodge Cliffside Capsules, Peru.
No Vale Sagrado dos Incas, onde o rio Urubamba corta a cordilheira andina e as montanhas guardam terraços agrícolas que têm séculos de existência, cápsulas transparentes foram instaladas diretamente em uma parede de rocha quase vertical. Senhora, olha isso. Sabe o que me lembra? Teve uma vez que a gente subiu a Pedra da Gávea, vocês falam que eu sou mentiroso, vamos ver se ela vai confirmar. A gente tava na Carrasqueira, o que aconteceu? Eu travei. Carrasqueira da Pedra da Gávea, vocês sabem, é tipo, uma parte meio que assim, tá vendo? Eu travei de um jeito. Se cai, morre. Eu segurei assim e falei, porque é a primeira vez que eu tava subindo com ele, né? Aí quando eu cheguei lá na hora, isso pra subir, ele demorou umas 2 horas pra gente subir, né, o morro, né? Pra chegar até lá, Aí chegando lá, fica essas pedras assim, e acabou que eu travei. Eu falei, não vou, como é que eu vou descer depois? Aí eu fiquei... Não, ela começou a chorar. Você começou a chorar. Ele ficava fazendo assim, vamos, vai. Eu botei um terrorzinho. Porra, galera, vocês não iam botar um terrorzinho também? Eu travei. Aí sorte que tava descendo um bando de eu fiquei com gente com corda. Cara, e os caras pararam do meu lado de corda. Me levaram, graças a Deus. Calma. Não, peraí. Os caras viraram. Eu era garoto. Eles ficaram bravos com a com razão. A gente era garoto, né? Aí os caras passaram ali, eles ficaram bravos comigo, com certeza. Falaram assim, vamos, você não precisa passar por isso. E ela me abandonou, cara. Foi embora todo grupo. Eu botei aquele negócio assim, eles me desceram. Mas hoje, depois de muito tempo, eu vou revelar uma coisa pra você na frente de todo Você mundo. também tava com medo. Eu tava morrendo de medo, ainda bem que você voltou, André. Vamos voltar pra tua causa, André. Vamos lá. Tensas a centenas de metros do chão, elas refletem o céu durante o dia e se tornam pontos de luz isolados quando a noite cobre o vale. O acesso não é feito por trilhas, mas por uma escalada em via ferrada que exige mosquetões. Essa daí tem cama dentro, é pra dormir mesmo. É um hotelzinho, será? Um Airbnb. É o mínimo, né? Eu sei como é que o cara vai dormir, cara. O cara vai ter só pesadelo. Concentração e controle da respiração, enquanto o vento frio desce da... Tem que controlar a respiração. Se respirar errado aqui, cara. Se tu tá aqui, Bruce, dá uma rota, tu cai. O cara. É o mínimo. Eu tava planejando em viajar pra ir com a minha mãe nas férias. Com a tua mãe? Não vou falar nada. Eu deixo pra galera já imaginar. A cápsula, o chão é firme, mas o entorno é completamente vazio, criando a sensação constante de estar flutuando sobre o abismo. O amanhecer revela as montanhas iluminadas em tons dourados, enquanto o rio permanece distante como uma linha em movimento. É um lugar onde o conforto moderno existe, mas nunca consegue apagar a consciência de que tudo está sustentado apenas pela rocha. Número 4. Casa do Rio Drina, Sérvia. Entre as montanhas cobertas por florestas dos Balcãs, o rio Drina corre com uma força constante, moldando curvas profundas na paisagem da fronteira entre a Sérvia e a Bósnia. No meio de uma dessas correntes, apoiada sobre uma rocha estreita que mal aparece quando o nível da água sobe, existe uma pequena casa de madeira que parece desafiar a lógica das cheias e das estações. Cara, seria muito engraçado, tipo, a gente tá aqui nesse canto, né, dentro dessa casa, e um cara querendo pegar a gente do outro lado no rio, sacou? Não é não, Pedro? Ele não consegue, o Jason tá do outro lado, assim, ó. O Jason, assim, com muita raiva, assim, sabe? Não consegue passar. Isso daí me parece assustador. Você sabe que o Jason não entra na água, ele tem medo de água, então você poderia ficar aqui tranquilo. Pô, ele morreu afogado no Crystal Lake. Esqueceu? Não me lembro. Tem que assistir. Nadadores nos anos 60 e, desde então, já foi destruída diversas vezes pelas enchentes e reconstruída novamente no mesmo ponto. Não há que ponte, show. não há acesso direto quando o rio está agitado, apenas barcos que lutam contra a corrente. Durante tempestades, troncos descem pela água em alta velocidade e passam a poucos metros da estrutura. Mesmo nos dias calmos, o som do fluxo contínuo nunca desaparece. Estar ali é viver cercado por movimento, em um lugar onde o chão firme depende totalmente da força imprevisível do rio. Quem botou essa casa aí? Aí você deve ter só pra pescar. Mas tudo bem. Você quer ir no Os caras- banheiro, fez um banheiro. O cara botou uma casa aí que é uma cagada, no meio do rio. Né? Não, você não entendeu. Tipo assim, vamos pescar lá no rio. Então tem uma ilha ali, vamos fazer uma casinha ali com um banheiro. Não precisa, André, só botar a bunda na água e cagar. Agora, o cara teve que levar madeira, teve que levar uma galera pra ir, pra construir. Mas por que o cara teve que levar as coisas pra ir? Dá trabalho, porra. O seu primeiro banheiro era assim, né? Um riozão. É verdade, meu primeiro banheiro foi assim. Eu nem vi quem foi que entupiu a privada pela primeira vez. Foi Bruce. na Suíça que a gente foi num castelo que tinha um buraco pro mar, que era o banheiro do chá. Era um castelo antigo na Suíça, a gente tá numa lá feita lá. É. O banheiro era realmente uma privada Buraco, de pedra, né? só que não tinha encanamento, era um buraco. Não, era num lago, E caía no lago, mas tipo, bem longe, era bem alto, assim. Árvores dos Korowai, Indonésia. Eu ia adorar, Andressa, ver ele lá embaixo. Aí lá vai, tô poft. Na parte mais densa da floresta de Papua, onde o ar é úmido e o solo permanece encharcado durante grande parte Aí, Peter, lembra a tribo de Papua que a gente viu de canibal? Aí, ó, aquelas árvores. Lembro. viu suas casas a dezenas de metros acima do chão. Nossa, As estruturas são feitas de madeira, cipós e folhas trançadas, apoiadas em troncos finos que balançam Essa com o pedra vento que elas e com o peso de quem sobe pelas escadas estreitas. Lá embaixo vivem insetos, cobras e a água das chuvas que transforma o terreno em lama profunda. Mas lá em cima, o perigo é outro. A altura, a instabilidade e a dependência total da própria construção. Quando chove, o barulho das gotas sobre o telhado de folhas cobre todos os outros sons da floresta, e o horizonte desaparece atrás de uma névoa verde. Não existe parede sólida, não existe isolamento térmico, apenas o equilíbrio entre tradição e sobrevivência. Dormir ali é confiar que a árvore continuará firme durante a noite e que a floresta aceitará sua presença até o amanhecer. Número 6. Bivaco Luca Pasqualetti, Itália. Nas altitudes rochosas das Dolomitas, onde as montanhas têm formas abruptas e a luz do fim da tarde pinta as paredes de pedra em tons alaranjados, com o vale se abrindo em ambos os lados como um corte profundo na paisagem. Rapidinho. Postos e cristas estreitas, com o vale se abrindo em ambos os lados, Isso um corte profundo na paisagem. Diferente de refúgios tradicionais, essa estrutura foi pensada para emergências, um espaço mínimo onde montanhistas podem se proteger de mudanças repentinas no clima. Quando a neblina sobe, a visibilidade desaparece em poucos segundos e a sensação de orientação se perde completamente. O vento percorre a montanha sem obstáculos e faz a porta vibrar em ciclos constantes. Lá dentro, o silêncio é interrompido apenas pelo som do próprio corpo se movendo em um espaço reduzido. É um lugar onde o abrigo existe, mas nunca elimina a consciência de que tudo ao redor continua sendo território da montanha. Número 7. Aiguille du Midi,
Le Pas dans le Vide, França. No maciço do Monte Branco, e as montanhas se levam com lâminas de rocha e gelo acima de Chamonix, uma plataforma de vidro avança para o vazio a mais de 3 Você conhece o lugar? A Guilde do Medi? É do lado da Guilde do Merdi. É verdade, Andrés. Tô completamente fodido. Vamos ver, presta atenção. 1.800 metros de altitude. O caminho até esse ponto já é uma travessia aérea, feita por teleféricos que sobem paredes quase verticais, enquanto o vale desaparece sob os pés. Do lado de fora, o ar é rarefeito, o vento corta a pele e o horizonte se abre em uma sucessão infinita de picos nevados. Dentro do cubo transparente, não há som além da própria respiração e do leve rangido da estrutura, reagindo às variações de temperatura. Olhar para baixo é ver apenas profundidade e movimento de nuvens, como se o chão tivesse sido apagado. Cada passo parece mais lento, mais consciente. Seria. Não. Não. Você não entraria no cubo? Não. No cubo! É um lugar onde a engenharia cria a ilusão de segurança, mas o corpo continua entendendo que está suspenso sobre um dos cenários mais extremos da Europa. Número 8. Mosteiro de Phuktal, Índia. No remoto vale de Lungnak, escondido entre as montanhas do Zanskar, no norte da Índia, um conjunto de construções brancas surge grudado à boca de uma caverna natural. Durante grande parte do ano, o acesso só é possível por trilhas estreitas que acompanham o curso de um rio cercado por paredões de pedra e encostas Não instáveis. sei, depende. No inverno, o caminho desaparece sob o gelo e transforma a viagem em dias de caminhada sobre superfícies congeladas. O mosteiro parece crescer a partir da própria montanha, com varandas de madeira e pequenas janelas voltadas para o vazio. Dentro, o som do vento ecoa pelos corredores estreitos e se mistura às vozes dos monges em oração. Não há estradas, não há transporte regular, e o abastecimento depende de longas travessias feitas a pé ou com animais de carga. Viver ali é aceitar o isolamento completo, em um lugar onde a paisagem determina o ritmo da existência e o silêncio é parte constante da rotina. Uma vida Andresa, totalmente aqui diferente, né? que isso não é mal assombrado. Ah, Você não acha que deve ter algum espírito ali preso até agora, Andresa? É porque depende, né? Andresa, você que manja de fantasma pra caramba, e nós sendo Não é, filho... não é fantasma. Não, é mas, espírito. não, mas do outro assim, lado. digo assim, você deve manjar de assombração, né? Sendo filho de quem é. Mas assim, não, mas você acha que o fantasma teria medo de ficar num lugar assim, tipo alto? Não. Ele não teria. É porque também, se ele cair, não vai se machucar, né? Ele é levinho, fantasma é leve, né? Ele pode estar em qualquer lugar, né? Pra mim é Ele pode estar lá. vibração. Então se ele se prende aí, sei lá. Número Também sou 9. levinho. Saci de Matera, Itália. É lindo. O que é o nome? Saci de Matera? No sul da Itália, onde o planalto calcário é cortado por ravinas profundas moldadas pela erosão, surge uma das paisagens urbanas mais antigas ainda habitadas do mundo. Em Matera, as casas não foram construídas sob o solo, mas escavadas diretamente na rocha, criando um labirinto de cavernas, escadas e terraços que se sobrepõem em diferentes níveis. Aí eu vou. Vista de longe, a cidade parece um único bloco de pedra iluminado pelo sol, mas de perto revela portas, janelas e passagens que descem em direção ao fundo do vale. Durante séculos, famílias viveram nesses espaços úmidos e pouco ventilados, Tu olha assim, não parece Compartilhando. Assassin's Creed isso aí, cara? Parece sistemas de mesmo. água e enfrentando deslizamentos nas encostas mais frágeis. Hoje, mesmo restauradas, as habitações continuam integradas à estrutura natural do terreno. À noite, as luzes acesas dentro das cavernas criam profundidade e sombra, reforçando a sensação de que a cidade faz parte da própria montanha. Caminhar ali é atravessar uma paisagem onde arquitetura e geografia se tornaram inseparáveis. Pô, isso é muito... No suspenso de Hengshan, China. Nas encostas do Monte Hengshan, na província de Shanxi, uma parede de rocha lisa se ergue acima do vale como um corte vertical na paisagem. Você não iria, não. Preso a essa face quase plana, a dezenas de metros do chão, um conjunto de pavilhões de madeira parece Ah lá, não parece Vila da Folha, hein, Bruce? Parece, sim. Lembra um pouco. se flutuar Falta entre só as caras do montanhas. Hokage. Construído há mais de 1000 anos, o templo se sustenta sobre vigas encaixadas diretamente na pedra e passarelas estreitas que conectam seus diferentes salões. O acesso é feito por escadas íngremes que sobem pela rocha enquanto o vento atravessa o desfiladeiro e faz as estruturas vibrarem levemente. Lá de cima, o horizonte se abre em camadas de montanhas azuladas e campos distantes, mas o corpo permanece atento a cada passo, consciente da altura constante sob os pés. Não há espaço para multidões, não há rotas amplas de saída, apenas corredores suspensos e o som da madeira reagindo ao clima. É um lugar onde a espiritualidade foi construída em equilíbrio permanente com o abismo. Número 11. Castelo de Predjama, Eslovênia. No interior da Eslovênia, Não, sim. a falésia calcária com mais de 120 metros de altura se abre para revelar uma fortaleza inteira encaixada dentro da boca de uma caverna. O castelo parece ter sido empurrado para dentro da montanha, protegido pela Caraca, que rocha da que o hora, envolve cara. por trás e pelos lados. Que da hora. Durante a Idade Média, essa posição tornou o lugar praticamente inexpugnável, mas também significava viver sob a umidade constante que escorre pelas paredes e sob o risco de desmoronamentos naturais. Acima das torres visíveis, túneis atravessam a montanha e conectam o castelo a saídas secretas usadas em tempos de cerco. Do lado de fora, o contraste entre a fachada clara e a pedra bruta cria a sensação de que a construção é parte do relevo. No inverno, o gelo se forma nas bordas da caverna e reforça o isolamento. Quero só pra pensar que a gente pode estar ali de turista e, tipo, o negócio pode desabar justamente com a gente ali, porque, cara, o negócio foi feito muito tempo atrás. Imagino que deva ter, logicamente, algum tipo de manutenção. Pra ter pelo menos algo que fique. Deve ter um órgão que fica olhando ali, ó. Não, eu Vai digo cair assim, essa pedra. algo que fique certo com as normas padrões atuais de construção. Como fizeram a Torre de Pisa, por exemplo, eles colocaram um eixo ali dentro, né? Porque a Torre de Pisa, ela inclinou, depois os italianos foram lá e colocaram lá, né? Negócio- Colocaram um eixo ali mecanismo justamente ali, pra que não caia mais. E, cara, mas se não fizeram isso aqui, tipo, vamos deixar, tá ali um tempão, não vai cair. E cai também na hora que os caras estão ali. Habitar esse espaço sempre foi depender totalmente da montanha, como se a própria natureza fosse ao mesmo tempo abrigo e ameaça. Número 12. Casas suspensas do Vale de Wantian, China. Em um vale coberto por neblina quase permanente, cercado por paredões verdes que sobem de forma abrupta, casas de madeira foram erguidas diretamente na face dos penhascos. Muito Elas se lindo. conectam por passarelas estreitas que acompanham o contorno da rocha e desaparecem entre lanternas e varandas suspensas. Caraca. De longe, parecem pequenas caixas de luz penduradas na montanha, refletidas nas águas do rio que corre lá embaixo. O acesso é feito por escadarias íngremes e caminhos escavados na pedra, sempre com o vazio ao lado. Durante a noite, a umidade sobe do fundo do vale e envolve as construções em uma névoa espessa, reduzindo a visibilidade e amplificando o silêncio. Cada estrutura depende da estabilidade da rocha e da manutenção constante da madeira exposta ao clima. Viver ali é aceitar uma rotina vertical, onde o deslocamento exige atenção contínua e onde a paisagem, apesar de bela, nunca deixa o morador esquecer a profundidade que existe logo além da porta. Número 13. Haid al-Jazil, Iêmen.
No interior do vale de Hadramaut, onde o deserto se abre em um imenso corredor de areia e rocha, uma formação isolada surge como uma ilha sólida no meio da planície. Sobre esse bloco elevado foi erguida Haid al-Jazil, uma antiga cidade de casas de barro que parecem crescer diretamente da pedra. De longe, a silhueta lembra uma fortaleza natural, mas ao se aproximar, é possível ver janelas, portas e andares empilhados em estruturas altas e estreitas. O acesso é feito por uma trilha única que sobe pela encosta, sem rotas alternativas em caso de emergência. Com o passar dos anos e a diminuição da população, muitas construções ficaram vazias, expostas ao vento seco e às raras, porém destrutivas, chuvas do deserto. Rachaduras se abrem nas paredes de adobe e partes inteiras ameaçam desabar. Viver ali sempre significou isolamento e adaptação extrema ao clima, em um lugar onde a paisagem é grandiosa, mas a permanência humana depende da resistência de uma única igualzinho um castelo de areia, rocha. Número 14. Vale de Spiti, Índia. Entre as montanhas do Himalaia indiano, o Vale de Spiti se estende como um deserto de altitude cercado por picos nevados que ultrapassam os 4.000 metros. Caramba. Durante grande parte do ano, as estradas que levam até as aldeias ficam bloqueadas pela neve, transformando a região em um dos lugares habitados mais isolados do planeta. As casas, feitas de pedra e barro, são construídas com paredes grossas para dos mais isolados daquela estátua ali no meio, ali. do planeta. As casas, feitas de pedra e barro, são construídas com paredes grossas para o intenso e os ventos que percorrem o vale sem encontrar obstáculos. O ar é rarefeito, o inverno é longo e as temperaturas descem muito abaixo de zero, congelando rios e interrompendo qualquer comunicação com o exterior. O abastecimento depende de meses de planejamento e armazenamento de alimentos. Cara, aqui não é nem uma questão de ser um local perigoso, cara, um local isolado. Como é que você vai pra se manter ali? O que você faz pra conseguir receber recursos pra você morar aí? Quando a neve começa a cair, o silêncio domina a paisagem e o horizonte desaparece atrás de uma luz branca constante. Morar em Spiti é viver em um equilíbrio delicado entre altitude, clima extremo e a necessidade de autossuficiência. Número 15. Casas penduradas de Cuenca, Espanha. No centro da Espanha, a cidade histórica de Cuenca foi construída sobre um esporão rochoso, cercado por 2 rios que cavaram desfiladeiros profundos ao longo de milhares de anos. Na borda desse penhasco, algumas casas de madeira e pedra avançam para o vazio, como se estivessem apoiadas apenas pelo ar. Suas varandas estreitas se projetam sobre a encosta vertical, oferecendo uma vista direta para o fundo do vale muitos metros abaixo. As fundações estão presas à rocha irregular. Qualquer mudança estrutural ao longo dos séculos exigiu reforços constantes para manter o equilíbrio das construções. O acesso é feito por ruas estreitas que serpenteiam pela parte alta da cidade, enquanto do lado externo, apenas o paredão sustenta tudo. E olha, vou te falar, tem muitos locais em favelas no Brasil que são assim também, cara. São construídos em locais perigosíssimos, por isso que cai, né? Quando chove. Durante o pôr do sol, as fachadas ficam iluminadas em tons dourados, e o contraste com a sombra do desfiladeiro cria a sensação de que as casas estão flutuando. Habitar esse espaço sempre foi aceitar a proximidade permanente com o abismo. Número 16. Várzea, Geórgia. No sul da Geórgia, onde o rio Kura atravessa vales amplos cercados por montanhas secas e escarpadas, uma parede de rocha se abre em centenas de... Caramba, cara, os caras furaram as pedras pra se transformar em casa. São casas geminadas, Andrés, dentro da rocha. Parece cenário de Star Wars isso. Igualzinho. Várzea não é apenas um mosteiro, mas uma cidade inteira... Vadia não é mosteiro, Andrés. Você mora ali, Vadia, Andrés. Levada dentro da montanha, criada para ser invisível à distância e protegida de invasões. Corredores estreitos conectam salas, capelas e antigas áreas de habitação que avançam profundamente na pedra. Do lado de fora, varandas naturais revelam o abismo e o curso do rio muito abaixo. Durante o inverno, o vento percorre as galerias como um eco constante, e a sensação térmica despenca dentro das câmaras escavadas. Um terremoto no século XIII destruiu parte da fachada e expôs o interior, transformando o que antes era escondido em uma estrutura aberta para o vale. Viver ali significava depender totalmente da montanha, da água armazenada em cisternas e de um sistema interno que permitia sobreviver em isolamento absoluto. Número 17. Alfete submersa, Turquia. Às margens do rio Eufrates, no sudeste da Turquia, existe uma cidade onde o tempo foi interrompido pela subida lenta das águas. Parte das antigas construções permanece visível, enquanto outras desapareceram sob a superfície escura do reservatório formado por uma barragem. Minaretes emergem do lago como marcas de um passado que continua ali, silencioso, abaixo do nível da água. Cara, que lugar bonito, cara. É muito maneiro os locais que o homem já construiu, né? Olha isso. E você viu tudo em primeira mão, cara. Uma vida pacata, né? Não consegui, Bruce, sua mãe tava na frente. O que você tá falando, garoto? Não, vamos lá. De graça, André. O rio. E ruas inteiras terminam submersas poucos metros adiante. O acesso às áreas antigas é feito por barcos que deslizam sobre o que antes era solo firme. Quando o vento passa, pequenas ondas batem contra as paredes de pedra, criando um som constante que substituiu o movimento da vida cotidiana. Viver nesse lugar hoje é conviver com a memória visível da antiga cidade e com a presença permanente da água que transformou completamente a paisagem. Número 18. Uplistisique, Geórgia. No leste da Geórgia, às margens do rio Kura, uma colina de arenito guarda uma das mais antigas cidades escavadas em rocha de toda a região do Cáucaso. Uplistisique surgiu como um centro urbano ainda na antiguidade, com ruas, salões, armazéns e... Ele tem cara de cidade. Pra mim, isso aqui não tem ninguém morando. templos talhados diretamente na pedra. Ele tá falando, cara, locais, casas e locais perigosos. Terreno irregular forma passagens estreitas e câmaras abertas que recebem o vento de forma constante, criando um som grave que percorre todo o complexo. Do alto, é possível ver a planície se estendendo até as montanhas distantes, enquanto o sol aquece a superfície da rocha e transforma o interior das cavernas em refúgios de sombra. Com o passar dos séculos, terremotos e erosão destruíram partes inteiras da cidade, deixando estruturas expostas e caminhos interrompidos por desníveis abruptos. Habitar esse lugar exigia adaptação ao relevo e à escassez de água. Cara, uma coisa incrível, todo lugar que a gente tá vendo tem turista, já percebeu isso? É. Tem sempre alguém ali. Cara, tem jeito, cara. Você vê, nos lugares mais perigosos que eu já vi ali, tinha gente, tinha turista. Então, eles são acessíveis e as pessoas querem ir pra poder mostrar. É tipo pichador mesmo, o cara vai lá e peixe pra mostrar. Eu tipo, a diferença é que o turista faz uma coisa decente, ok? Um ambiente onde a arquitetura e a paisagem se confundem completamente. Número 19. Uxizar, Turquia. No coração da Capadócia, onde o vento e a erosão esculpiram um dos cenários mais surreais do planeta, uma torre de rocha vulcânica de fada. Uxizar não foi construída sobre a montanha, mas cavada dentro dela, transformando o maciço em uma fortaleza habitável repleta de túneis, salas e passagens internas. Durante séculos, serviu como refúgio para populações que buscavam proteção. Turista, Andressa.
Não contém vazões, com entradas estreitas e corredores que podiam ser facilmente defendidos. Do topo, a vista alcança dezenas de quilômetros de paisagem árida, mas o acesso exige subir por escadarias escavadas na própria pedra, muitas vezes íngremes e irregulares. No interior, a ventilação natural cria correntes de ar constantes que percorrem os espaços ocos. Viver ali significava depender da própria rocha para abrigo, armazenamento e defesa, em um ambiente onde a linha entre construção humana e formação geológica praticamente desaparece. Número 20. Sigiriya, Sri Lanka. Sigiriya, você falaria o quê, Andressa? Isso! Não. O que eu tô vendo aí, Tem uma Andressa? escada aqui, ó, bem na ponta pra subir. No centro do Sri Lanka, elevando-se abruptamente acima da floresta tropical, um monólito de pedra com quase 200 metros de altura guarda as ruínas de uma antiga capital real. Sigiriya foi transformada em palácio no século V, com jardins, reservatórios de água e muralhas que acompanhavam a base da rocha. O acesso ao topo é feito por uma sequência de escadarias metálicas fixadas na parede vertical, passando por plataformas estreitas e corredores expostos ao vento. Durante a subida, o calor úmido da selva se mistura à altura crescente, enquanto a paisagem se abre em um mar verde que se estende até o horizonte. Ah, o cara joga um futebol em cima, quer saber quem é que vai ficar no campo de baixo. A bola cai, já era, né? Lá em cima, as ruínas revelam piscinas escavadas na pedra e áreas que antes abrigavam construções inteiras. Não há proteção natural contra tempestades ou raios, apenas a superfície plana do monólito cercada pelo vazio. Habitar esse lugar foi transformar uma formação geológica isolada em um centro de poder suspenso acima da floresta. Número 21. Rocamadour, França. No sudoeste da França, o rio Alzou cavou um desfiladeiro profundo que serviu de base para uma das cidades mais verticais da Europa. Rocamadour se ergue encavado sob a parede de calcário, com casas, capelas e muralhas alinhadas umas sobre as outras, como se tivessem sido empilhadas ao longo da encosta. A partir do vale... Dependendo, a gente já foi em vários lugares, assim, na Suíça tinha, né, tinha umas cidadezinhas, assim, tinha um castelo em cima. Era feito por um único caminho que subia em zigue-zague, tornando o local ao mesmo tempo sagrado e difícil de alcançar. Hoje, mesmo com infraestrutura moderna, a sensação de verticalidade permanece constante. À noite, as luzes revelam a profundidade do paredão e o vazio logo abaixo das construções. Caraca, mas olhando assim é realmente incrível, cara. Parece a escola do Harry Potter. Significou adaptar-se ao relevo, em um espaço onde cada nível depende da estabilidade da montanha. Número 22. Masada, Israel. No deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, um planalto isolado se eleva abruptamente acima de um terreno seco e aparentemente infinito. Masada ocupa o topo dessa formação rochosa, cercada por encostas quase verticais que criam uma barreira natural contra qualquer aproximação direta. A fortaleza foi ampliada por Herodes no século I antes da Era Comum, com palácios, armazéns e um sofisticado sistema de coleta de água que permitia sobreviver em um ambiente extremamente árido. O acesso tradicional é feito por uma trilha estreita que serpenteia pela encosta, conhecida como a Trilha da Serpente, onde o calor intenso e a falta de sombra transformam a subida em um esforço físico constante. Lá em cima, o horizonte revela o deserto em todas as direções e a superfície do Mar Morto refletindo a luz branca do sol. Cara, olha que incrível esse visual, cara. Parece Marte, né? Não é isso, mas eu fico pensando, Parece. tipo, um visual de Mad Max, sabe? Você defendendo a tua cidade, um exército chegando ali embaixo. Cara, minha mente já vai pra filme de ficção científica total isso aqui. Habitar esse lugar sempre significou viver isolado do mundo, dependendo totalmente da preparação e da resistência Você tá usado direto pra cenário de filme. ao extremo. Ait Ben Haddou, Marrocos. Entre as montanhas do Alto Atlas e a imensidão pedregosa do deserto marroquino, ergue-se um conjunto de construções de terra que parece nascer da própria paisagem. Ait Ben Haddou foi moldada com barro, palha e madeira, formando torres e muralhas que assumem a mesma cor do vale ao redor. Durante séculos, esse quiçar controlou rotas comerciais que cruzavam o Saara, mas a sua beleza sempre esteve ligada à fragilidade do material que o sustenta. As chuvas raras, porém intensas, desgastam lentamente as paredes de adobe, abrindo fissuras que precisam ser restauradas constantemente para evitar desmoronamentos. As passagens internas são estreitas, inclinadas e expostas ao sol que domina a região durante o dia inteiro. Do alto das torres, o horizonte revela um território árido e silencioso, onde a sobrevivência dependeu da água armazenada e da sombra criada pelas próprias construções. Habitar esse lugar sempre significou viver em equilíbrio com um clima que pode apagar em poucos anos o trabalho de séculos. Número 24. Katski Pilar, Geórgia. Na região de Meret, no oeste da Geórgia, um monólito de calcário se eleva abruptamente acima das árvores como uma coluna isolada no meio da paisagem verde. No topo dessa formação estreita, foi construída uma pequena igreja acompanhada por um espaço mínimo de habitação. Irmão, como que os caras subiram pra construir lá em cima? Por que não construíram lá embaixo, cara? Pra quê? Pra que construir lá em cima? Apenas por uma escada metálica fixada diretamente na rocha. A subida é completamente vertical e exposta, com dezenas de metros de altura sem qualquer proteção lateral. Lá em cima, o espaço disponível é reduzido a um pequeno platô, onde cada construção precisa se adaptar à superfície irregular. O vento percorre a coluna sem obstáculos, e qualquer mudança climática é sentida de forma imediata. Tu sentiria bem ali em cima? Não, nem ia. Durante séculos, esse lugar permaneceu inacessível, envolto em lendas sobre monges que buscavam isolamento absoluto. Viver ali é aceitar a separação. Cara, se eu tivesse ali, eu juro pra você, Andressa, eu ia ficar jogando ovo, tomate, geral lá embaixo. Eu ia botar lá em cima, ia ficar direto, cara, me divertir. Física do mundo, em um ponto onde o horizonte se abre em todas as direções e onde a descida depende do mesmo caminho estreito usado para subir. Número 25. Mosteiro Suspenso de Xuankong, China. Na província de Shanxi, onde montanhas de... Essa é parecida com Mosteiro Suspenso de Xuankong, China. Na província de Shanxi, onde montanhas de rocha escura formam desfiladeiros profundos, um conjunto de pavilhões de madeira. Não, você não gostaria de ir lá no Chupacong? Porque eu vi mosteiro de Chupacong, pô. Você já foi lá, Peter? Diretamente na Pô, face meu irmão, eu manjo de chinês, tá bom? Entendi. vertical de um penhasco. Presta atenção! Olha como fala o chinês bem, tá vendo?
O mosteiro suspenso de Chuancong permanece a dezenas de metros do chão, sustentado por vigas encaixadas na pedra e por uma estrutura que distribui o peso ao longo da parede rochosa. Passarelas estreitas conectam os Até aí eu acho que eu consigo. salões Você ficaria bem aqui, tranquilo? Aí é tranquilo. E se o Bruce estivesse aí junto com você? Bem, opa. internos, obrigando cada visitante a avançar lentamente enquanto o vazio permanece visível. Eu acho que a casa descolava do Bruce. É difícil, Andressa, é difícil. O vale e faz os sinos se moverem, criando um som contínuo que ecoa contra a montanha. Lá de cima, o solo parece distante, e a sensação de altura nunca desaparece, mesmo em áreas internas. Construído para escapar das cheias e do desgaste do tempo no nível do solo, o templo depende totalmente da estabilidade da rocha. É uma obra onde arquitetura e vertigem coexistem em equilíbrio permanente. Número 26. Bonifácio, Córcega, França. No extremo sul da ilha da Córcega, falésias de calcário branco caem quase verticalmente sobre o mar Mediterrâneo, formando um paredão que é constantemente esculpido pelo vento e pela água. No topo dessa borda instável foi construída Bonifácio, Bonifácio? Não, em Córcega, nessa ilha aí. Faz cócega, você acha? uma cidade que parece avançar sobre o vazio com casas posicionadas a poucos metros do abismo. De longe, as fachadas dão a impressão de estarem suspensas, apoiadas em uma base que a erosão marítima desgasta lentamente ao longo dos séculos. O som das ondas batendo contra a rocha sobe pelas paredes e percorre as ruas estreitas, lembrando que toda a estrutura... Cara, olha só, olha isso, ó. Tipo, peraí. batendo contra a rocha sobe Cara, pelas eu fico pensando, o cara que tá aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, Com essa na janela casa aqui, aí. não parece às vezes que o cara pode pegar um impulso, ele pula pra cá pra água. Não, dá pra perceber que não dá. não dá. Mas aqui, ó, nesse murozinho aqui, ó, aqui no Tem muita cantinho. pedra, ó. Não dá, não. Dá ruim, PT, Eu dá fui. ruim. Não, não, Eu para. me garanto, você sabe que eu me garanto. Ah, é. Aí vai se ferra. Não, é você salva. Respiração boca a boca. Vai, vamos lá. paredes e percorre as ruas estreitas, lembrando que toda a estrutura depende de um terreno em transformação contínua. Em dias de tempestade, o vento atravessa os corredores entre as construções e reforça a sensação de exposição. Viver ali é compartilhar espaço com uma paisagem em movimento, Isso. onde o limite entre solo firme e precipício está sempre visível da janela. Chega. Qual que você achou mais perigosa? Pra mim foi as primeiras. Também acho. Aquela do peru, você viu? Não, do alpinismo. Não, aquela do peru. Cara, Aquela do peru, Andressa. É? Eu não prestei atenção. Pô. Só vi a casa. Pô, essa tava... bom, né? Só vi a casa. É o mínimo, né? A gente tá olhando pro peru, tem que ver só a casa mesmo. Então presta atenção, Bruce, manda a pergunta de membros aí, vai. Pô, Bruce, olha isso aqui, Bruce. A gente tem que reagir isso aqui, cara. deixa eu ver. Pô, caminhão lotado, olha lá, o caminhão vai passar por aqui, mas tem simuladores. Aqui eu vou torcer pra cair, Andressa, não? Não. Não, desculpa, Não, corta. garoto. Mas fala, Bruce, manda um membros aí. O Batata de Batata 1977 mandou aqui. Peter, você se arrepende de não ter feito alguma coisa no seu passado que não dá mais tempo hoje? Me arrependo, cara. Eu sei. Tem investido em Depois Bitcoin. Pô, os caras falavam, investe em Bitcoin, que é isso? Isso nunca vai funcionar, cara. Bitcoin, os caras são loucos. Várias coisas. Tipo, ó, quer ver um arrependimento que eu tenho? Não ter entrado no YouTube na hora certa. Quando os caras do YouTube. Cara, meu irmão, os caras do YouTube me ligaram. O YouTube, você lembra disso? É. A gente tava junto, pra você não falar que eu sou mentiroso, né? O YouTube ligou pra minha casa, era o meu gerente do Google, que tomava conta do meu site. Peter, pô, a gente vê que você tem uns vídeos aí no seu site. Você não quer colocar isso aqui no nosso site, que é o YouTube? Eu falei, eu falei assim, tá bom, eu vou ver. Aí eu desliguei, lembra o que eu falei? Lembro. Fala pra eles, pô. Você tá bom que eu vou botar meu conteúdo no No site dos outros. Aí, pô, eu falei, não, ninguém vai querer ser. Ainda bem, isso nunca vai funcionar. É o YouTube, tô aqui trabalhando no YouTube hoje. Se eu pudesse voltar no tempo. Mas é isso, que a gente não pode adivinhar todos. Algumas eu acertei, algumas eu errei. Eu acertei quando eu escolhi você. Foi um bom investimento, né? Foi mesmo. É. Mas ficou de olho no meu dinheiro. Enfim. Vamos lá. Ia pra casa dela pra comer. Bom, é isso, Bruce. Tô ficando por aqui. Galera, deixa comentários aí embaixo do que vocês querem que a gente reaja. Lembrando, galera, vídeos exclusivos pra membros, hein? Tá rolando, hein, rapaz? Que é isso, hein? Paguem 2 e levem 3. É isso? Valeu, galera. Até a próxima. Fui. Beijo. Valeu!